positivo antes de casar. E nessa época, então, em 1997, foi constatado que ele tinha o vírus do HIV e que ele precisava de um tratamento. Para nós, casados, nós sempre fizemos o método natural da igreja, nos conhecemos na igreja, tivemos a graça de Deus de casar virgem. Eu tive essa graça, eu falo para os jovens que estão aqui, esse resgate a essa virgindade, esse resgate à castidade. O Cacá casou casto, porque ele não era mais virgem, mas desde o dia em que ele fez a sua primeira comunhão, aos 24 anos, ele se entregou totalmente nas mãos de Deus. E a partir dali, nunca mais, nem droga e nem sexo, só depois do casamento. Então, para nós foi muito forte a certeza de que Deus estava preservando-nos de tantos males, mas de repente, uma doença incurável. 3 filhos. Ele já tinha montado o Nareg, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que foi a primeira fazenda, se dedicado tanto tempo, quantos jovens recuperados, quantas pessoas, e ele ali doente. Qual foi a nossa atitude? Só a oração é capaz de nos impulsionar na atitude da entrega. A minha entrega junto com ele era: Senhor, faça-se em nossas vidas a tua vontade. E jamais queremos nos separar de ti. Foi fortalecido nessa vida de oração que nós vivemos esse momento. 6 meses depois, ele teve que repetir os exames para que ele pudesse começar a usar os medicamentos dessa doença, né? E veio muita coisa. A primeira notícia que veio é que eu não tinha sido infectada pelo vírus, que eu nunca tinha usado camisinha, nem sabia o que era isso. Os médicos me perguntavam: mas você usa camisinha? Eu falei: doutor, nós somos casados há quase 10 anos, eu nem sei, eu nunca peguei uma camisinha na minha mão. E ele abaixou a cabeça, o médico falou assim: fatalmente, você está infectada pelo vírus e seus 3 filhos também. Nós estávamos na missão, nós estávamos buscando a fidelidade, nós estávamos na oração com muita dificuldade. Deus está no comando da nossa vida. 6 meses depois, quando ele começou a refazer os exames, o primeiro deu negativo. Antes o meu tinha dado negativo, 2 meses antes. Para os médicos já foi inexplicável. 6 meses depois, o primeiro exame negativo, o segundo exame negativo, o terceiro exame negativo. Os médicos disseram: ou todos os laboratórios erraram, ou vocês alcançaram um milagre na vida de vocês. Você não tem nada, seu sangue está limpo de toda a infecção, de todo vírus. O que nós atribuímos a isso? 24 anos ele fez primeira comunhão, todos os dias, na missa, dizendo: Senhor, que o teu sangue lave o meu sangue. Era a oração dele. Naquele dia, nós tivemos a resposta. Nós fomos fortalecendo de um Deus que nunca nos abandona, de um Deus que nos ensina a entrega. O que é entrega? É você realmente se lançar nas mãos de Deus e o que vier, louve ao Senhor. O que vier, faça como Santa Teresinha, as vias da santidade. Como que Santa Teresinha chegou à santidade? Ela chegou à santidade porque tudo que ela fazia, as pequenas coisas, ela oferecia em sacrifício a Jesus. Era um trabalho no Carmelo, era uma irmã que pegava no pé dela, era uma situação difícil que ela vivia. Jesus, em sacrifício a ti, eu te ofereço isso. O que nós fazemos muitas vezes, principalmente quando não temos uma vida de oração, que somos apenas de vir à igreja e não levar o que a gente vive aqui para o nosso dia a dia, que é um grande risco que a gente corre de estarmos aqui nessa noite e amanhã esquecermos da experiência que nós tivemos, daquilo que nós conhecemos nessa noite. Porque hoje a nossa igreja já não está tão preocupada que nós temos que conhecer a Jesus. O mais importante hoje não é conhecer Jesus. Muitos conhecem a Jesus, muitos até acreditam em Jesus. Sabemos, como São Tiago fala, que até você crer em Deus não tem mérito nenhum, porque até Satanás crê em Deus. Não é isso que é o mais importante na nossa vida. Não é dizer: eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. Não é isso que é o mais importante na nossa vida. O mais importante na nossa vida, sabe o que é? É nós termos uma decisão
decisão por Jesus. É nós nos decidirmos por Jesus. Não é só conhecer. Também o jovem rico conheceu Jesus e ele não se decidiu por Jesus. A sua riqueza foi mais forte do que a sua decisão por Jesus. E quantos conheceram Jesus e não se decidiram? Então, nessa noite, gente, o grande chamado que Deus nos faz através dessa liturgia, através desse testemunho, você está se decidindo por Jesus? Ou você está apenas conhecendo Jesus? É um conhecimento que tem que te levar à atitude, é decisão. Isso é todo momento, a todo instante. No momento que você poderia provocar uma briga na tua casa, você vai dizer: eu me decido por Jesus e eu quero paz. Então eu renuncio à minha vontade. Jesus renunciou a sua vida numa cruz. Eu posso renunciar a essa vontade que eu quero agora. É fazer que as nossas famílias brotem o amor e não a guerra. Que as nossas famílias brotem a vida e não a morte. Isso depende de mim e de cada um de nós que estamos aqui. Voltando então na minha história. Rompeu a bolsa. Eu entrei no hospital. O médico disse assim, isso em 97 foi a cura do Cacá. Isso era em 2000, 3 anos depois. A médica me viu e ela falou: olha, Beth, dentro da medicina não tem nada que nós possamos fazer por você. A tua criança vai morrer. Se ela não morrer hoje, ela morre amanhã, ela vai morrer. O que nós, como médicos, não podemos é esperar ela morrer dentro de você. Então, você pode andar o mundo, todos vão te falar a mesma coisa. Nós temos que interromper a sua gravidez. E eu disse: doutora, a senhora está me propondo um aborto. O aborto é contra tudo aquilo que eu sempre acreditei. Eu tenho a minha fé em Deus das coisas impossíveis, que tirou meu marido da cadeia, do tráfico, das drogas, da prostituição, que curou meu marido do vírus do HIV. Como eu posso acreditar que hoje Deus aqui está me pedindo que eu aceite um aborto? Ela só respondeu para mim assim: ou você escolhe o aborto, ou você escolhe a morte. Gente, eu nunca tive medo de morrer. E vou falar uma coisa para vocês: cristão que se decide por Jesus não tem que ter medo da morte. A morte é um prêmio, São Paulo já nos disse. Eu combati o bom combate, ganhei a coroa, eu preservei a fé, agora eu vou correr para os braços do Pai. Por que eu vou ter medo de voltar para o lugar onde eu vim? E que se não fosse pelo pecado eu nunca devia ter saído, que é na presença profunda de Deus, de viver o amor profundo. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo, porque eu falo isso muito nos meus testemunhos. Na verdade, eu tenho um grande medo na minha vida. Eu tenho outros, mas esse é um grande medo que eu tenho. Eu tenho muito medo de passar por essa vida, por o tempo que Deus tem para mim. Hoje eu tenho 46 anos, posso ficar mais um dia, 10 anos, não sei. Mas o tempo que Deus me der de vida, eu não viver a vontade de Deus na minha vida. Isso eu tenho muito medo. De ser covarde diante da vontade de Deus. E só uma vida de oração nos sustenta em viver a vontade de Deus na nossa vida. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Só uma decisão pessoal, dia a dia. E eu falei para a doutora: então eu escolho a morte, porque eu não vou escolher esse aborto. Gente, foi tudo muito difícil. Hoje faz 11 anos que isso aconteceu. Nossas crianças eram muito pequenas, de 10, 7, 3 anos. É muito difícil uma mãe saber que ela está morrendo, deixando crianças tão pequenas. É muito difícil, é uma dor muito grande. A preocupação, o que acontecerá com os nossos filhos. O Cacá, como eu disse para vocês, ele é órfão. Como que faz? E naquele momento nós fomos mantendo a nossa fé. E a doutora falando todos os dias: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Até que um dia ela falou para mim assim: olha, Beth, se você não decidir pelo aborto, eu tenho que entregar o teu caso para o hospital. O hospital me cobra uma decisão. Porque depois que você morrer, a responsabilidade da sua vida é minha, como tua médica. E ela disse para mim assim: eu te dou 15 minutos para você decidir. E eu disse assim: Cacá, vai atrás de um padre
eu quero conversar com o padre. Já fazia uma semana que eu estava lá nessa angústia, todos os dias, você vai morrer, deixa eu tirar essa criança, você vai morrer. Eu tinha 30 e poucos anos, e o Cacá saiu para chamar no padre. O Cacá saiu, voltou. Quando o Cacá voltou, eu falei para ele assim: Cacá, vai atrás da médica e fala para ela ir embora, porque enquanto um padre não abrir a porta deste quarto, eu não vou falar mais com ela. A hora que eu acabei de falar isso, abriu a porta do quarto. Não era somente um padre, era um bispo, o Dom Diógenes, que com certeza muitos de vocês conhecem, né? Nosso querido bispo emérito. Como é que o Dom Diógenes apareceu naquele quarto em 3 minutos depois que o Cacá foi chamar o padre? A providência de Deus, a entrega. Quando a gente se entrega, quando a gente enche o balde, os peixes vêm. Mas quando os baldes não estiverem cheios, Deus não pode pôr peixe lá. E é muito isso que acontece com a gente. A gente não consegue acreditar numa doideira. Talvez Benedito, os amigos de Benedito podiam ver se pirolou mesmo, porque eu nunca vi falar que água mata a fome das pessoas. E ele joga lá e coloca lá baldes de água. Mas com certeza São Benedito sabia o que ele estava pedindo para Deus. E mais ainda, São Benedito sabia em que Deus ele estava pondo a sua confiança. E eu te pergunto agora, meu querido irmão e irmã que está aqui, em que Deus que você coloca a sua confiança? Em que Deus? Muitas vezes somos tentados em colocar no Deus do dinheiro, no Deus do prazer, muitas vezes no Deus eu comando, eu faço. Em que Deus? Qual é o Deus que você defende a fé? Porque o Deus do impossível é aquele que fará o impossível para mim e para você. Não é só para mim, não é só para o outro, para todos. E neste momento então, o Dom Jorge virou para mim e eu chorava, porque quando eu vi ele ali, depois que eu vim descobrir que uma amiga que estava no quarto, ela foi rezar, e a hora que ela abriu os olhos, o Dom Jorge estava indo embora, ele foi lá por causa de outra pessoa, e ela trouxe ele no quarto, a Isabel, e o Dom Jorge disse para mim assim, ele me chama por Betinho. Ele falou: Betinha, você está disposta a dar sua vida por essa criança? Eu apertei as mãos dele e falei: Dom Jorge, eu estou disposta a morrer, mas eu sofro muito pelas crianças que nós estamos deixando. Dom Jorge, é muito difícil morrer e deixar crianças pequenas. Ele olhou para mim e falou: vamos rezar. E nós rezamos um pouco. Eu não lembro se ele já falou alguma coisa ali da Beata. Eu sei que ele foi embora. Ele foi embora e chegou o padre, que o Cacá tinha chamado, era o Padre Ovídio. Padre Ovídio, não sei se vocês conhecem ele, um padre, uma gracinha, super agitado. Bete, o que eu falo para você? E aquela luta, e o Padre Ovídio também. Ninguém sabia, gente, o que falava para mim. Porque se alguém falasse para mim, se o Padre Ovídio falasse, faz o aborto, é contra tudo aquilo que ele acredita, tudo aquilo que ele prega. Agora, se ele fala, não faça o aborto, eu iria morrer, e ele podia se sentir culpado, porque ele impedia a morte dessa mãe. Uma situação muito delicada. E naquele momento, então, o Dom Diógenes voltou, uns 20 minutos, meia hora depois, e o Dom Diógenes, então, ele que agarrou nas minhas mãos e falou: olha, Betinha, eu fui na livraria, eu comprei esse livro para você, depois eu fui no Santíssimo que eu tenho na minha casa, e eu me ajoelhei diante do Santíssimo e disse assim para Beata Giana Beleza Mora: Beata, você já teve um milagre para ser uma beata, está lhe faltando um milagre para ser uma santa. E ele até brinca com a gente, que ele disse para a Beata assim: olha, você não perca esta oportunidade, porque essa oportunidade de se tornar santa está na hora, brincando assim. Ela se tornou beata por um milagre aqui em Grajaú, no Maranhão. Foi através de uma mulher protestante que entrou com o seu feto morto. Ela já estava com uma infecção generalizada. Santa Giana, junto com seu irmão padre e médico, fundaram um hospital, o Hospital São Francisco, lá em Grajaú. Ela chegou no hospital, as irmãs de caridade que é nesse hospital
o irmão da Santa já não estava mais, ele estava muito velhinho, já tinha ido embora para a Itália, mas estava vivo ainda. Disseram assim: gente, vamos rezar pela Giana, que deu a sua